A ala do Sol era uma técnica de meditação de alto nível que deveria complementar a linhagem sanguínea da criança do Sol e era obscura e insondável. Mesmo a Iship não conseguiu analisá-lo. Agora, porém, a combinação da linhagem real da criança do Sol e sua sequência de DNA trabalhavam juntas para resolver as muitas dificuldades que confundiam. Com o poder místico do Rei Dragão que ele havia obtido no passado, ele agora também tinha o fantasma do vácuo, que chegou a 2 técnicas completas de meditação. Isso significava que ele tinha um banco de dados decente e preciso para usar. A simulação do 5º nível do aluno de Kemoin viu algum progresso mais uma vez. Vendo que seu principal objetivo estava satisfeito, Lei Lin não pôde evitar suspirar de alívio. Rank 6. Criatura de primeira classe Sun Shield. Lei Lin observou o sangue que parecia um pouco de sol e começou a franzir as sobrancelhas. Com isso e a ala do sol, ele poderia criar instantaneamente uma poderosa família de bruxos. Warlocks com uma linhagem originária de uma criatura de nível 6 ainda não haviam aparecido no continente central. Se outro Warlock ou magos descobrir, as coisas ficarão complicadas para mim. Um sorriso irônico apareceu nos lábios de Lei Lin. Como poderia ser apenas complicado? No momento em que essa notícia vazou, mesmo que os maldosos Warlocks não fossem um problema, era altamente provável que os monarcas de amanhecer fossem alertados. Afinal, eles não gostariam de ver a ascensão de outro Warlock Bloodline, que afetaria o atual equilíbrio de poder. É uma pena. Se a minha linhagem não fosse permanente, eu usaria a linhagem da criança do Sol há muito tempo. Lei Lin soltou um longo suspiro. Mas seus olhos imediatamente esclareceram. Classifique esta área como uma região proibida do grau mais alto, grau de confidencialidade X. Qualquer um que entra aqui além de mim é para ser morto. Sem exceções, sua voz era fria, como se cada palavra dele contivesse ar frio que continha milhões de cacos de gelo. Entendido. A voz similarmente insensível do gênio espiritual soou. Talvez apenas seres que careciam de inteligência humana não compreendessem o terror que era Lei Lin. Além disso, Lei Lin olhou para o ambiente vazio, gentilmente acariciando um anel de cristal em seu dedo. Os 5 fantasmas translúcidos apareceram em torno dele como uma brisa, como se voluntariamente se espremendo para fora do vazio. Não havia ondas de energia, apenas 5 pares de olhos vermelhos olhando para ele enquanto seus donos se ajoelhavam no chão. Proteja bem este lugar. Qualquer um que ousar se intrometer deve ser eliminado imediatamente, disse Lei Lin enquanto enviava um comando espiritual através do anel em seu dedo. Os 5 fantasmas assentiram sem fala e imediatamente desapareceram no ar. Com eles escondidos, até o Aiship mal conseguia discernir suas auras. Esses assassinos causados são bem úteis. É uma pena que restem apenas 8. Lei Lin estava cheio de admiração ao ver os assassinos desaparecerem, tocando o queixo. Esses 8 assassinos do vazio foram naturalmente ganhos de Crescente Escarlate. Ele tinha verificado cuidadosamente antes. Cada um desses assassinos vácuos teve a força de superar os magos da fase de cristal. Seu método de viajar pelo vazio era furtivo e difícil de defender. Até mesmo um mago da Estrela da Manhã estaria em perigo se 5 deles agissem em conjunto, emboscando-o. Com essas defesas, ele poderia relaxar um pouco. Eu não posso mantê-lo aqui, e eu preciso usá-lo o mais rápido possível. Alternativamente, posso esperar até que a Torre do Mago seja concluída e depositar lá. Lei Lin ponderou. Usar a linhagem sanguínea da criança do Sol para realizar experimentos em ignição de linhagem era uma pena. Lei Lin ainda tinha outros usos para esse sangue. A linhagem de uma antiga criatura de nível 6 era um tesouro inestimável. A seguir, reuniremos mais força e impulsionaremos o avanço da força da minha alma. O melhor seria para o Aiship para representar a força da alma numericamente, o que tornará tudo muito mais simples. Lei Lin subconscientemente olhou para o seu status. Lei Lin Farleer, rank 4 Warlock. Linhagem, Serpente Gigante de Kemoin.
força. 50, agilidade. 45, vitalidade. 65, força espiritual. 506.9, poder mágico. 506, o poder mágico está em sincronia com a força espiritual. Força da alma. Depois de entrar na estrela da manhã, o objetivo era progredir em relação à alma. Sua força espiritual e outras estatísticas não sofreriam grandes mudanças. Com esse pensamento, Leilin analisou o progresso da simulação do quadril de força da alma e achei que fosse preso. Ele não pôde evitar revirar os olhos. A análise da força da alma não pode ser feita em um dia ou dois. Um fio de entendimento surgiu na mente de Leilin. 5 anos se passaram em um piscar de olhos. O clã Ouroboros original tinha se estabilizado completamente. Embora as outras forças aliadas ainda ocupassem uma parte do território que lhes pertencia, uma guerra maior não havia ocorrido. De como algumas organizações estavam silenciosamente retirando suas forças, a situação geral estava progredindo positivamente. Aqueles Warlocks pareciam ter esquecido seu ódio do passado e a situação no Phosphorescence Swamp estabilizou-se à medida que continuavam com suas vidas e pesquisas. E, no entanto, o brilho subconsciente sangrento que permanecia nas profundezas de seus olhos provava que os vestígios da guerra ainda estavam presentes. Ou melhor, as sementes da vingança foram enterradas no fundo de seus corações. Eles estavam deitados em silêncio à espera de que essas sementes crescessem, até o dia em que começaram a prosperar e se tornaram fortes e saudáveis. Leilin não podia esperar para ver isso acontecer, e até mesmo adicionou combustível para a chama. De sua perspectiva, os Bloodlocks da linha de sangue antes levavam vidas muito confortáveis, particularmente a nobreza de Kemoin. Eles passaram os dias em seus territórios intoxicados, sem gastar tempo com o treinamento de Warlock. Felizmente, após esta guerra, a maioria desses vermes havia desaparecido, deixando para trás muitos descendentes capazes e trabalhadores, cada um deles excepcional. Esses talentos eram os pontos fortes e ativos que ele considerava importantes. Contanto que ele pudesse liderar esses feiticeiros e completar sua vingança, ele poderia instantaneamente ganhar sua lealdade imortal. Isso permitiria que ele controlasse completamente o clã Ouroboros, e mesmo o retorno dos 3 duques não mudaria nada. Através destes 5 anos, Leilin ampliou sua autoridade para todos os aspectos do clã Ouroboros. Ele até mesmo secretamente influenciou muitos Warlocks da nova geração, e eles aceitaram completamente seu governo, achando que era normal que as coisas continuassem assim para sempre. Faisal e aquelas poucas famílias da linhagem se tornaram mais inteligentes depois do ataque, e Leilin não encontrou oportunidade de lidar com eles. Isso foi bastante arrependido. No entanto, não importa quanto tempo ele tentou atrasar as coisas, havia coisas que precisavam ser feitas. Extração de sangue acima de uma bacia geográfica segurando um grupo étnico. Leilin usava um luxuoso manto-magos de platina que era na verdade um equipamento mágico. Sua expressão era severa quando ele estendeu a mão, e um vórtice gigante sem forma apareceu no ar com uma garra. Grandes quantidades de sangue escorriam, transformando-se em um riacho enquanto ele se reunia em suas mãos. Formava um cristal altamente concentrado que parecia semelhante a um rubi. Abaixo dele, uma tribo gigante de uma raça diferente sofrera pesadas baixas. Além de alguns magos do alto escalão, quase ninguém havia sobrevivido. Todos eles tiveram seu sangue extraído e se transformaram em cadáveres ressecados. Esse método de desenho de linhagem é realmente tirânico, Leilin assentiu. A arte arcana que ele estava usando para extrair sangue veio de sua herança hereditária. Nos tempos antigos, havia sido apenas um feitiço conveniente para extrair sangue em grande escala. No entanto, com suas modificações, assim como o poder da força da alma de uma estrela da manhã, o efeito foi realmente aterrorizante.
Sua força foi suficiente para destruir um país. Isso não foi tudo. As gemas da linhagem coletadas da extração da linha de sangue também eram um recurso muito importante para os Warlocks. A luz carmesim brilhou nos olhos de Lei Lin enquanto ele escondia os cristais concentrados que brilhavam como diamantes de sangue. Você de uma raça diferente. Você ousa um rugido cheio de negação e dor soou, trazendo consigo ondas de energia no reino da estrela da manhã. Meu trabalho está feito. O resto é da sua conta. Lei Lin fez uma reverência e recuou para os fundos. Lei Lin, você realmente sabe como gozar? Na frente dele estavam alguns Warlocks da estrela da manhã. O homem corpulento que era a cabeça provocou Lei Lin, mas ainda foi para frente. Quem exatamente você é? Por que você veio aqui? Os raios de luz diminuíram, revelando a estrela da manhã que se apressara. Era um gigante formado de chamas, olhos cheios de fúria. Não há razão. Se você quer culpar alguma coisa, culpe-se por ocupar esta área. O homem corpulento zombou, o fantasma de uma grande cabra negra que tinha milhares de metros de altura emergindo de suas costas. Esta cabra não só tinha os chifres de um demônio, mas também um torso que era semelhante a um humano. No entanto, estava cheio de lã preta, parecendo ser como os sátiros demoníacos do submundo. Morningstar Warlock, o ancião elementar do fogo gigante, não pôde deixar escapar. Depois disso, outros em roupas pretas se levantaram diante dele. As auras da estrela da manhã que emitiam de modo similar faziam as pupilas do ancião elementar do fogo encolherem rumo e os poucos Morningstar Warlocks o cercaram, em uma enorme formação. As ondulações de energia estendiam-se aos horizontes e até dispersavam algumas grandes nuvens escuras. Quando tudo terminou, o homem corpulento diante se aproximou de Lei Lin. A extração de sangue de Lord Lei Lin realmente merece sua reputação. Aqui está sua recompensa. O homem corpulento jogou uma pequena bolsa cheia de pedras astrais para Lei Lin. O total chega a 13.423 gramas de pedras astrais. Verifique a quantia. Muito obrigado. Lei Lin suspirou pesadamente. Esta demorada missão finalmente acabou. Além de se concentrar em sua própria pesquisa, ele assumiria algumas missões de vez em quando da região da Estrela da Manhã, ganhando pedras astrais para comprar outros itens para nutrir a alma. A tarefa desta vez foi uma missão para ajudar o homem corpulento a suprimir o ancião elementar do fogo. HMPH. Essas tribos na verdade adoram um ser elementar de outro mundo. Até a morte não pode acabar com os seus pecados. O homem corpulento repreendeu, ainda com raiva.